Eu te saúdo com a paz do Senhor. Lição número 12 da classe de juvenis, Zacarias e Malaquias. Zacarias. Este nome significa Iavé lembrou-se, Iavé se lembra, Iavé despontou, como a aurora. Lembrar, recordar, trazer à mente. Já o nome Malaquias significa o mensageiro de Iavé, enviado de Iavé ou meu mensageiro. Para esta aula, os hinos sugeridos são 144, 225 e 433. 433 eu particularmente tenho certeza de que você conhece ele, pelo menos o coro, mas talvez o hino inteiro talvez você não conheça. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Malaquias capítulo 3, versículo 18. A profecia de Zacarias. A história mostrou que o encorajamento desses profetas surtiu o efeito esperado no tocante à profecia, enquanto Ageu foi mais prático sobre as etapas para a reconstrução do templo. Zacarias exerceu um papel mais espiritual, anunciando uma mensagem apocalíptica sobre o futuro de Jerusalém. Temos aqui dois pontos. Primeiro, a questão de Zacarias e de Ageu. Bom, eles eram contemporâneos. Bom, Ageu, ele fala mais da questão estrutural do templo. A palavra dele, a profecia dele, tem mais a ver com a questão prática do templo, ou seja, como é que será feito o templo, como será construído, que tipo de material que vai usar, qual vai ser a medida do templo, ou seja, a questão prática, a questão física, o templo propriamente dito. Já Zacarias já exerceu um papel mais espiritual. Para trazer para nós, para a gente ter aqui um norte interessante, imagina, por exemplo, que você chegue para o seu dirigente, para o seu pastor e diga o seguinte: pastor, eu tenho observado que aqui na igreja tem muitas crianças e nós aqui não temos um berçário. Seria de bom tom que a igreja tivesse um berçário. O pastor vai analisar o teu caso e vai ver que realmente ele tem razão, que você realmente tem razão, tem muita criança e tal, então precisa de um berçário. Então o pastor foi lá e fez o quê? Fez um berçário. O que significa isso? Significa que você ajudou e muito na questão estrutural do templo. Aí vem uma outra pessoa e fala assim para o pastor: pastor, eu tenho observado que aqui tem muita criança, mas nós não temos uma pessoa pela qual cuide das crianças numa salinha, por exemplo. O senhor não poderia direcionar uma pessoa específica para ficar com as crianças? Ou seja, essa pessoa, ela fez o quê? Um complemento do que você fez. Você primeiro falou do berçário, depois veio uma outra pessoa e fez o quê? Fez mais uma questão espiritual. Ou seja, já quis que o pastor direcionasse uma pessoa para cuidar das crianças num total geral, dentro de uma salinha, por exemplo, na escolinha bíblica dominical, por exemplo. Ou seja, isso é a questão que Ageu e Zacarias falou. Ageu falou da questão estrutural e Zacarias falou mais da questão espiritual. E qual dos dois é o mais importante? Ambas são importantes. Por quê? Porque nesse exemplo que eu te dei, por exemplo, de que adianta uma igreja ter um berçário perfeito, bom, mas não ter pessoas responsáveis por elas? Por outro lado, como é que pode ser uma igreja que tem uma pessoa para ficar responsável pelas crianças, mas não tem um berçário para trocar as crianças? Então, ambas questões se complementam. Elas se complementam. Então, isso é muito importante para que haja pessoas, assim como você, que mostre as questões. Olha, está faltando isso aqui, era bom que nós fizéssemos aquilo. Por quê? Porque cada igreja tem uma dinâmica. A dinâmica da minha igreja certamente é completamente diferente da sua. Então, quando nós observamos essas questões, nós fazemos com que o templo acabe aí a sua conclusão, vamos assim dizer, trazer aqui para os nossos dias. As promessas messiânicas. Enquanto a primeira parte do livro de Zacarias apresenta a reconstrução, não apenas material, mas também espiritual, do povo escolhido, a segunda parte destaca as promessas messiânicas e os acontecimentos finais antes que o Senhor reine sobre toda a terra. Zacarias fala muito a respeito do Senhor Jesus.
a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado lá numa jumentinha, né? Um jumentinho. O preço da traição de Cristo, que é, né, 30 moedas de prata. Fala também sobre a questão do reconhecimento do unigênito de Deus como Messias e o derramamento do Espírito. Então veja como Zacarias, né, vem falando bastante acerca de Jesus. Jesus, a fonte de águas vivas que purifica os pecados. Zacarias também fala sobre o pastor será ferido. Ou seja, Jesus seria crucificado e as suas ovelhas se espalhariam. O Senhor será rei sobre toda a terra. Algumas dessas profecias, claro, já se cumpriram, outras ainda se cumprirão certamente. Então, nós observamos que as promessas messiânicas lá no livro de Zacarias já trazem uma verdade para nós. Antes mesmo de Jesus vir, né, em carne, né, se manifestar a nós, Zacarias já profetizava com precisão acerca de Jesus, o que só mostra que de fato a palavra do Senhor ela é fiel e verdadeira, ou seja, ela foi profetizada e aconteceu séculos e séculos antes, né? As visões de Deus reveladas a Zacarias. A primeira visão, o anjo entre as árvores de mirto aponta o fim do julgamento de Jerusalém e o início da restauração. Quando nós observamos as questões sobre restauração, sobre o julgamento de Jerusalém, temos também que observar a questão do nosso julgamento, também sobre a questão da nossa restauração. Será que nós estamos andando realmente em acordo com a palavra do Senhor ou estamos falando contra ela? Então temos também a questão da segunda visão, que fala sobre os 4 chifres e 4 ferreiros, sobre os inimigos de Judá, que seriam destruídos. Sempre os inimigos de Deus serão destruídos. Eles sempre padecerão. A terceira visão, um homem com um cordel de medir, sobre a restauração de Jerusalém, cheia de pessoas em busca da presença de Deus. Aqui cabe uma questão muito interessante, pela qual você precisa compreender, que é qual é a sua profundidade com o Senhor. Se o anjo chegasse para você hoje para medir a sua profundidade com Deus, qual é a sua profundidade? Como está a sua vida? Como vemos lá no livro de Ezequiel, capítulo 47, o rio purificador. Será que a nossa profundidade está lá nos pés? Está nos joelhos? Está nos lombos? No nosso pescoço ou já nos cobrimos com a presença do Senhor? Qual é a nossa profundidade com Deus? E isso é muito importante porque, haja vista, vemos hoje um evangelho muito raso, né? Um evangelho de Cristo assim, que às vezes eu observo não é possível, que as pessoas pensam que isso é o evangelho de Jesus. Inclusive até na forma de se vestir, na forma de andar, na forma do palavreado, né? Até nisso o evangelho hoje está deixando muito a desejar. Então nós devemos ter profundidade com Deus. Como é que eu tenho profundidade com Deus? A forma com que eu falo com as pessoas, né? Até no meu falar precisa demonstrar que eu sou uma pessoa cristã. A forma que eu me visto precisa demonstrar que eu sou uma pessoa cristã. E a minha conduta, tudo isso precisa mostrar, ali já começa a profundidade. Por quê? Porque a Bíblia diz que a árvore se conhece pelo fruto. Então, que tipo de fruto que eu sou? Como é que eu estou diante da sociedade? Como as pessoas me veem? Né? E principalmente, como é que eu sou dentro da minha família, no seio da minha família? Como é que eu sou? A família, será que minha família fala bem ou fala mal de mim? Então, qual é a nossa profundidade? A quarta visão. Josué, o sumo sacerdote, recebendo vestes novas sobre Deus, prometendo purificar a terra. Novas vestes é uma questão interessante. É claro que principalmente as meninas, né, gostam sempre de roupa nova, né? Não que os homens não gostem, nós também gostamos. Mas geralmente as meninas são mais apegadas à questão de roupa, né? Mas será que a nossa roupa nova é só uma roupa nova? Será que a nossa roupa, a nossa forma de se vestir para a igreja, nós vamos nos vestido muito bem, né? De uma forma assim, os homens vão elegantes, né? As meninas também, mas será que como é que está depois que a gente sai da igreja? Quando nós voltamos para casa, nós continuamos na presença do Senhor?
com as nossas vestes? Isso é uma questão interessante, não? A quinta visão. O castiçal de ouro e as duas oliveiras, o trabalho de Zorobabel seria bem sucedido. Como é que você tem o seu trabalho? Como você será bem sucedido? Quando nós observamos o fracasso, por exemplo, ele é notório na vida do cristão. O cristão terá momentos de fracasso, sim. Entretanto, se Deus te chamou para uma grande obra, você precisa dar fruto, você precisa ser como um castiçal de ouro. Você precisa ter uma questão de ser bem sucedido para a glória do nome de Jesus. Por quê? Porque naquele trabalho foi Deus quem te chamou. Então você precisa estar muito apto para fazer aquilo que o Senhor deseja que você faça. A sexta visão, o rolo voante, aponta o julgamento de Deus sobre os malfeitores. A Bíblia diz lá em Naum, capítulo 1, versículo 3, que Deus não tem o culpado por inocente. Obadias, versículo 15, nos diz que o dia do Senhor está perto para todas as nações, e assim como tu fizeste, a sua maldade cairá sobre a sua cabeça. Aos Gálatas 6,7 nos diz que de Deus não se zomba e não se deixa escarnecer tudo como implantar. Isso também se fará. Isso significa que Deus irá entrar com o julgamento com os malfeitores. Os malfeitores, ainda que prosperem por aqui, eles terão uma vida terrível sem Cristo naquele grande dia e durante toda a eternidade. A sétima visão, a mulher e o Efa, sobre a impiedade dentro do Efa, sendo levado à terra de Siná. A mulher e o Efa, né? A impiedade é algo pela qual Deus não tolera. Por isso a questão, e vereis outra vez a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Ou seja, daquele que é ímpio e daquele que não é ímpio. O ímpio é aquele que pratica impiedade. E Deus certamente virá também com um grande juízo contra este. A oitava visão. Os 4 carros sobre a presença de Deus para toda a terra. Os 4 cantos da terra, por isso possivelmente os 4 carros. Porque geralmente 4 vai dar a ideia de totalidade, né? Os 4 cantos da terra, por exemplo. Então veja que Deus aqui vai entrar com uma presença total sobre a terra. Isso podemos até dizer também na questão profética, né? No final de todas as coisas. Né? Renovo espiritual. É importante ressaltar que a reconstrução do templo, embora fosse de suma importância para a vida religiosa dos judeus, precisava ser acompanhada de uma renovação espiritual no interior de cada um. O que é isso? Não adianta você, na sua igreja, ter um berçário para as crianças, ter um belo templo, ou na minha igreja também, né, ter um belo templo com berçário e tudo mais, mas se nós não estamos lá para prestar um culto de verdade, nem em espírito e em verdade ao Senhor. O local para nós adorarmos ao Senhor é em qualquer lugar, desde que nós estejamos em espírito e em verdade. É claro que quando nós falamos sobre construção de templo, nós vamos para a igreja para adorar o nome do Senhor, para glorificar a beleza da sua santidade. Ali nós reunimos para isso, para este fim, para esta finalidade. E é bom que nós venhamos ter, claro, um bom templo, não há nenhum problema nisso. Agora, de nada vai valer se tivermos um belo templo e nós formos um bando de sepulcro caiado. Aí não dá. Ou seja, por fora está bonito, mas por dentro só tem podridão, só tem coisa ruim. Então nós devemos fazer o quê? Não ser como a figueira, né? Que só vivia de aparência, né? Estava bonita lá, mas quando Jesus foi pegar fruto não tinha fruto. Nós devemos ter a nossa essência na pessoa de Jesus. Como é que eu faço isso? Como é que você faz aquilo? Vivendo uma vida de santidade. A profecia de Malaquias, acusações de Deus contra a falsa religião. Naqueles dias o templo já havia sido reedificado e o ministério da casa de Deus restabelecido. Entretanto, o povo abandonou o zelo pelo Senhor, que não estava se agradando de suas práticas religiosas. Então temos aqui algumas práticas pelas quais Deus não estava gostando. A primeira é a questão da adoração hipócrita e mecânica. O que é isso? É quando a pessoa está adorando a Deus com seus lábios, mas o coração está longe, ou seja, uma adoração hipócrita. E mecânica? Mecânica é aquela adoração que a pessoa chega na igreja e faz a mesma coisa.
É rigorosamente a mesma coisa. Aquilo é o quê? É mecânico, é automático, não é espontâneo. E a adoração a Deus precisa ser em espírito e em verdade e espontânea. Ela precisa ser de uma forma completamente espontânea. Ou seja, eu não posso chegar para você, por exemplo, ou o seu pastor, vamos dar aqui a ideia do seu pastor, e o seu pastor fala para você que você precisa adorar a Deus de uma forma específica. Por exemplo, não, você precisa cantar louvores ao Senhor, você precisa adorar o Senhor cantando. Mas se você não sabe cantar, como é que você adora? Ah, mas o pastor mandou cantar. Não, mas a tua adoração não é para cantar. Por quê? Porque a sua adoração ela precisa ser espontânea e não mecânica. Ou seja, não é aquilo que você faz sempre, né? Que está no automático, você nem quer fazer, mas está no automático, ou porque alguém mandou você adorar daquela forma. Então isso é adoração mecânica. Uma outra questão é o casamento com pagãos. A questão do casamento misto, né? Quando um cristão casa com uma pessoa não cristã. Isso é um perigo, até mesmo na questão do namoro. Isso é perigoso e muitas vezes leva a pessoa para o buraco. Por quê? Porque de uma forma direta, o casamento pagão ou o relacionamento pagão de namoro ou de noivado, e até propriamente dito casamento, quando está dentro da questão pagã, significa que uma pessoa é cristã, né? E o pagão não é. Então o que que isso vai acontecer? Vai trazer uma questão de divisão dentro do lar. Vou te dar um exemplo mais prático. Enquanto, por exemplo, o cristão vai para a igreja, o pagão vai fazer o quê? Vai para a bebedeira, vai para os bailes da vida, vai fazer tudo aquilo que não provém da parte de Deus. Então haverá ali uma divisão. Então, quando uma outra questão também é quando o cristão chamar essa pessoa para a igreja e essa pessoa vai, não, é o seu cônjuge, vai à igreja, mas quando o outro cônjuge chamar ele, chamar a outra pessoa para ir para o baile, ela também vai ter que ir. Por quê? Quando você me chama para a igreja, eu vou. Mas quando eu te chamo para o baile e você não quer vir comigo, e aí como é que fica o negócio? Então fica estreito o negócio. Então o casamento pagão, o relacionamento que eu digo de namoro, tá? Namoro, noivado e casamento. Não é bom que seja pagão, não é bom. Relacionamento de amizade até tudo bem, não há muito problema, até porque você pode ganhar essa pessoa para Jesus. Mas no casamento, no noivado e no namoro, é mais fácil o pagão ganhar o cristão do que o cristão ganhar o pagão. Também a questão da idolatria. A idolatria ela é muito presente em todos os termos bíblicos. Talvez a maioria dos livros da Bíblia vai falar sobre a questão da idolatria. Por quê? Porque ela é muito intrínseca no povo. Chega ao ponto de ir lá em Êxodo, no capítulo 20, lá no 2 e 3, qual é o primeiro mandamento que Deus dá? Não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, a questão era tão intrínseca, a idolatria era tão profunda, que Deus já disse a primeira coisa, o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, porque eu sei que vocês são um povo idólatra. Então a idolatria ela era muito forte, então Deus sempre ia contra essa questão da falsa religião. A questão do divórcio, o divórcio ele é uma questão bem complexa. Por quê? Porque o casamento ele não foi feito para divórcio, para ser divorciado. Entretanto, há alguns casos específicos que o divórcio não é aconselhado, mas ele é permitido. Por exemplo, a questão de violência. Quando uma mulher sofre violência da parte do seu esposo, ela pode se divorciar. Quando esse homem abandona, ou a mulher abandona a fé, essa pessoa também pode se divorciar. Ou quando essa pessoa, por exemplo, abandona o lar, a outra pessoa também pode se divorciar. Mas o divórcio não é uma regra. O divórcio é uma válvula de escape, é uma exceção, não é regra. Deus não fez o casamento para divórcio, ou o divórcio para o casamento, né? Então Deus tem, na verdade Deus odeia, né? A Bíblia chega a falar aqui no livro de Malaquias que Deus odeia o divórcio. A falsa religiosidade, aquela questão de que a pessoa está ali numa religião, olha, religiosidade é mais ritual, né? Religião é religar, religiosidade é ritual. Por exemplo, na sua igreja é possível que tenha um ritmo específico. Por exemplo, começou o culto, o grupo de Ministério de Louvor, por exemplo, canta 3 hinos da harpa. Isso é o que? Religiosidade. Por quê? Porque isso é um ritual. Todo culto é feito assim. Não há nenhum problema nisso. A questão era que
Nesse sentido, era a religiosidade que era falsa, não era espontânea, não era verdadeira. Então, quando você faz isso, todo culto, né, ou você, ou o grupo, ou alguém canta os 3 hinos da harpa, por exemplo, isso é uma religiosidade, mas não é falsa, ela é verdadeira, porque vocês estão adorando a Deus em espírito e em verdade. A questão aqui é que eles faziam uma coisa parecida, né, como cantar os 3 hinos da harpa, por exemplo. É claro que nessa época não tinha harpa, mas é só para a gente entender. Mas faziam de uma forma falsa, era somente para aparecer, é somente para mostrar que estava fazendo. O roubo dos dízimos e das ofertas. Isso aqui também é uma outra questão que não dá para falar muito, porque dízimos e ofertas são questões muito complexas. Cada pessoa tem uma visão específica. Algumas pessoas defendem que o dízimo, por exemplo, faz parte da lei e que não é falado no Novo Testamento. Isso não é verdade. Primeiro que a Bíblia menciona que o dízimo vem antes da lei, então o dízimo não pertence à lei. Desde sempre, inclusive Abraão deu dízimos a Melquisedeque, ou seja, só depois de muito tempo que surgiu a lei. Então o dízimo não faz parte da lei. Uma outra questão também é falar que o dízimo não é mencionado no Novo Testamento. Jesus falou, Mateus 23, 23. Então veja que essa questão de dízimo entra muito na questão financeira, e quando se entra na questão financeira, o povo, de modo geral, um puxa para cá, outro puxa para lá. Um não quer dar dízimo, o outro quer receber. Então é complicado de falar. A palavra minha é a seguinte: o dízimo é uma forma de gratidão. Por exemplo, Deus abriu a porta de trabalho para você. Se você é grato a Deus por Ele ter aberto a porta de trabalho para você, o que você vai fazer? Você separará a 10ª parte e entregará na igreja. Essa é a parte do Senhor. Agora, entra outra questão, mas o meu pastor faz coisas erradas com dízimo. É com ele e Deus, e você não pode ficar conivente, você precisa denunciar esse caso. Se você sabe que o pastor faz algo errado com dízimo, então você precisa denunciar também. Então, essa questão, né, existia muito roubo do dízimo e ofertas. Inclusive, esse texto específico não fala que o povo não dava dízimo. Essa parte específica era o seguinte: o povo trazia os dízimos, mas os sacerdotes não entregavam a Deus. Né? Esse aqui que era o ponto. Não era que o povo estava roubando a Deus, não. Na verdade, era mais uma questão de sacerdotes. Né? A diferença entre o justo e o ímpio. Uma das lições mais importantes que Malaquias trouxe ao povo se referia à falta de honestidade perante Deus. Malaquias confrontou os que agiam com falsidade, mas também o desânimo daqueles que diziam ser inútil servir a Deus com integridade. Quantas pessoas, já falei aqui um pouco da questão da falsidade a religiosidade falsa, mas quantas pessoas hoje não estão falando exatamente isso, né? É inútil servir a Deus com integridade, uma vez que tantas pessoas estão na igreja de uma forma falsa. Ora, se alguém está na igreja com uma forma falsa de agradar a Deus, prestar um culto a Deus de uma forma falsa, de aparência, né? Ou está fazendo coisas erradas, por que eu tenho que fazer? Por que eu tenho que me seguir pelo mau exemplo? Eu preciso me guiar pelo bom exemplo. Eu vou observar aquela pessoa que está sendo sincera diante do Senhor, então eu vou estar com essa pessoa, eu vou agir como essa pessoa está agindo. Então, muitas pessoas falam sobre a questão disso, né? É inútil servir a Deus com integridade. Para que eu vou servir a Deus com integridade? Veja a diferença de Jó. Jó era íntegro, olha o que Deus fez com ele. Ele passou uma prova, uma situação terrível, mas Deus fez o quê? Daniel, Ananias, Misael, Azarias, José, entre tantas outras. Vale a pena ser, de fato, servir a Deus com integridade. Faz toda a diferença. Agora, se alguém pensa que é inútil servir a Deus com integridade, ele certamente naquele dia ouvirá: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Para concluir, naquele tempo, uma característica marcante no povo que retornou da Babilônia foi a falsa religiosidade, pois não servia a Deus com integridade. Então, que nós venhamos estar com o Senhor numa forma íntegra, com todo o nosso coração, dando louvores ao Senhor em espírito, alma e corpo, dando um culto, prestando um culto a Deus, um culto racional, Romanos 12:1, fazendo com que João 4:24, né? Prestando um culto em espírito e em verdade. Nós devemos ser íntegros diante do Senhor. Hora da revisão. Número 1. Enquanto Ageu foi mais prático sobre as etapas para a reconstrução do templo,
Zacarias exerceu um papel mais espiritual, anunciando uma mensagem apocalíptica sobre o futuro de Jerusalém. Número 2. A segunda parte destaca as promessas messiânicas e os acontecimentos finais antes que o Senhor reine sobre toda a terra. Número 3. Uma renovação espiritual no interior de cada um. Número 4. O povo abandonou o zelo pelo Senhor, que não estava se agradando de suas práticas religiosas. Número 5. Deus prometeu castigar a maldade do povo e poupar os que genuinamente temem ao seu nome. Ou seja, quando uma pessoa está servindo a Deus com integridade, naquele grande dia será poupado do inferno. Estará com o Senhor nas mansões celestiais. Por quê? Porque está com integridade, está sendo sincero. E de modo geral, eu acho que eu posso até falar com certa segurança, toda igreja há aquela pessoa que não está com sinceridade diante de Deus. Mas nós não devemos nos seguir por este negócio. Nós devemos nos seguir por aquilo que está correto, por aquilo que está sincero diante de Deus. Muitas vezes, quando nós somos jovens, como é o seu caso, você é uma pessoa jovem, então você vê algo errado na igreja e fica pensando, mas aquele irmão, aquela irmã faz tanta coisa errada, e eu estou aqui, e as pessoas eles estão prosperando, e eu não, e eu estou sincero diante do Senhor. Não turbe o seu coração por conta disso. Porque muitas vezes aquela pessoa que está prosperando, ela vai prosperar aqui na terra, é verdade. Mas naquele grande dia ouvirá, apartai-vos de mim, diferente de você que ouvirá, vinde bendito de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Portanto, continue sendo íntegro, independente do que está acontecendo, continue sendo íntegro ao Senhor, porque certamente o Senhor te recompensará aqui na terra e naquele grande dia. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!